Boa noite, querida família de luz. Sejam bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. E hoje eu estou aqui, ó, com a minha filhinha choroninha, tava chorando, né, querendo abrir a porta, eu abri, senão ela vai ficar chorando lá, com saudade de mim. Ela tá carentinha, né? Então, falei, deixa ela fazer a bagunça aqui na live com a gente. Então, Deixa gente, ela, deixa ela. então, meus amores, estamos aqui hoje, né, com mais uma live com a Doriana Tamburini. E nós estamos assim, olha, eu estou muito feliz, sabe, com este movimento que nós estamos fazendo. Eu confesso para você, Dori, que eu não esperava, sabe, que tantas pessoas iam responder o chamado, né? E tem sido assim tão incrível, tão maravilhoso a gente ouvir os relatos das pessoas, né? Principalmente do curso Caminho Sagrado do Coração, né? Tem sido tão incrível, foi para mim, foi tão especial, tão maravilhoso, né? Foi um presente divino mesmo, muito especial que nós recebemos da Doriana, né? Porque, olha, vocês podem reparar, né? Direto nas mensagens, né? Os irmãos galácticos, os mestres ascensos, né? Todos eles falam, vão para o seu coração, vão para o seu coração. Mas ninguém sabe como vai para o coração, né? Então, neste curso tão maravilhoso, né? O curso do Caminho Sagrado do Coração, nós aprendemos este caminho. Ai, tá muito bagunceirinha. Então, nós aprendemos este caminho muito lindo, né? E Sim. E nós temos um grupo especial do WhatsApp, né? Nós convidamos vocês para entrar. Na descrição deste vídeo tem o link do grupo, né? E lá eu vou estar passando para vocês todos os cursos que estão em andamento. Tem alguns cursos que já foram feitos em grupo, né? Tem uns cursos que estão em andamento. O curso Caminho Sagrado do Coração, ele já foi feito em grupo, né? Mas é um curso atemporal. Ele pode ser realizado a qualquer momento. Tem o mesmo efeito, né? Sim. Nós estamos com o curso Caminho Sagrado do Coração e nós estamos também em andamento com o curso da Ana, Kuana e Dragona Niorai, tá? É este curso aqui do Reiki, né? Está em andamento, a gente já fez a aula 1 e nós iremos fazer a aula 2 e 3 em grupo, né? Só que assim, a gente faz a aula em agora já vai ter, né? A 2, quando é? Agora sábado? sábado, é aula, não, domingo, né? Domingo é Sim. aula, domingo Aula é 2. aula. A aula 1 já está disponível, ficou gravada. Então, assim, se você não puder participar ao vivo, a qualquer momento você pode participar das aulas, né? Que ficam gravadas. E elas são atemporais, têm o mesmo efeito, né? Então, a aula 2 será do Reiki, será domingo, às 18 horas. E depois de 15 dias teremos a aula 3, né? E temos Isso. também umas vivências muito maravilhosas, né? Que estamos fazendo de ativação do DNA divino, e temos também agora o curso protecional do Serafim, né? Serafim Metatron e Sandalphon. É o curso protecional. Então, é um curso muito maravilhoso também. Só para dizer para vocês que nós fizemos uma live especial do Reiki, da Kwanahan e Dragona Niorai. Nós temos aqui uma live especial, né? Já está na playlist aqui no canal, é só vocês procurarem, tá bom? E também nós fizemos uma live introdutória na segunda-feira passada sobre o sistema protecional. Também está disponível, né? Então, Sim. eu passo a palavra para a Doriana, que hoje ela vai também falar sobre um assunto muito especial. Eu amei quando ela falou, né? Eu falei assim, qual será o tema de hoje? Aí ela falou, das comandantes, dos técnicos siderais. É isso, né, Dori? Então, É, gratidão. é grande comandante. Eu posso só dar uma palhinha antes sobre uma outra coisa sobre os cursos? Porque eu acho que assim, é legal que as pessoas saibam, o nosso trabalho dentro da Fraternidade dos 12 Raios tem muito tempo, desde que a gente começou a desenvolver os 5 raios sutis, o disco solar, e na verdade acabamos ganhando mais um novo raio, que seria o primeiro raio, que todo mundo estava acostumado com o raio do mestre Eulomoria e Lady Miriam. E eles passaram para o 11º raio e Lorde e Lady Sirius entraram no primeiro raio. E eu fiquei muito curiosa na época e quis entrar e falar bastante com eles, entender o que tinha acontecido. Então, ele explicou na época, isso era, quando eu estou te falando isso, é 99. Eu aprendi sobre tudo isso em 92, mas eu já dei muitas aulas nesse meio tempo, e em 99 eu fiquei curiosa de perguntar por que
que estava tendo essa transição agora. E aí o Lord Sirius me mostrou, me levou para um lugar em Sirius, que era tudo holográfico, computadores gigantes, enormes, a gente andava por vários corredores, e aí ele me leva para um corredor que está na tela até a Terra, em várias multidimensões, desdobrada. E eu nunca tinha visto isso. Para mim foi assim, meio uma novidade, né? Fiquei maluca olhando para aquilo. Ele disse: você está vendo em multidimensões, em vários corpos, vocês vão trabalhar com isso, porque você está entrando comigo no túnel do tempo. A diferença de trabalhar esse campo, ele já tinha me dado uma aula em 92, 93, ele tinha me dado meio que uma certa aula. Mas em 99, ele dissecou para mim o túnel do tempo, que nós podíamos ir fazer ida e volta, e que eu tinha essa habilidade, verdade, de criança eu fazia umas coisas de ida e volta no tempo, e que eu refazia as coisas. É muito engraçado, né? Eu não aceitava que tinha acontecido certas coisas, eu meio que refazia o caminho e mudava. E assim, o comportamento mudava. Claro que o fato em si não muda, mas o sentimento muda. E assim, desde aquele tempo, eu percebi que tinha uma mudança muito grande. 5 raios sutis trouxeram umas coisas absolutamente diferentes. E esse Lord Sirius, ele é de Sirius, então ele já trabalha numa nave. Então ele foi Platão aqui na Terra. Ela era meio que uma sacerdotisa parecida com Ísis. Não sei se ela é a própria Ísis, porque eu nunca fui lá e perguntei claramente. Mas ela lembra bastante. E o fato é que eu sinto que mudou toda a minha vida e tudo que foi acontecendo em seguida, que eu estou passando para vocês, era como se fosse um verdadeiro encaixe. Então, veja, o Caminho do Coração começou quando eu tinha 18 para 19 anos, 78, 79. Então, esse foi o primeiro grande trabalho. Em 92, entra os 12 raios, os 5 raios sutis e o resto. E depois vai indo. 2007 veio Quanahan, o sistema protecional acho que veio antes, 2004, quando eu fiquei doente. Mas assim, era meio que uma sequência, sabe? E você vê que são coisas que não foi que eu fui buscar, elas vieram ao meu encontro. Então eu entendi que isso era a vontade de Deus para mim. A vontade divina se manifestava através das histórias que ou o Ricardo captava, ou alguém captava, ou algo. A maioria das vezes era o Ricardo, né? Fora o grupo Avatar, eu entrei no Aquantário também, ano 2000, foi muito legal. Mas tudo isso é meio encaminhado para mim, não é uma decisão minha. Queria comentar isso, porque quando você diz respondendo ao chamado, eu tinha até um curso que era enorme, que chamava Respondendo ao Chamado. O que eu fui fazendo com ele ao longo dos anos, que eu vi que estava tão grande que ninguém ia conseguir fazer um curso inteiro daquele. Eu fui dividindo ele, que nem eu estou fazendo agora. A gente está dividindo o Caminho do Coração, o Reiki de Quanahan, para a gente ter cura. Olha, eu estava dando hoje esse reiki sozinha para um moço que é um mago, é um trabalho muito incrível que ele faz. Eu mesma estava percebendo quão maluco é esse trabalho. Porque você dá em grupo, você tem que ficar prestando atenção em tudo, mas quando você dá no individual também, você fica atenta, sabe? Muito diferente. E eu fiquei dizendo, meu Deus, nós temos isso. E eu tenho isso desde 2007. Para mim parece que foi uma iniciação de ontem, sabe? De tão rico que ele é. Eu aprendo coisa toda hora. Cada vez que eu inicio, eu digo, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Porque são mais de 20 símbolos e que a gente não precisa decorar. Essa é a parte mais legal. Você não tem que decorar. São a dragona e a própria Quanahan que fazem, que é uma oitava acima, né? Enfim, são trabalhos que são dirigidos por Lord Sirius, hoje que eu percebo mais. E pela comandante Eudora, que eu trouxe, inclusive, para vocês verem, porque tudo isso está sendo feito num outro nível, a gente não tem essa noção clara. Vou mostrar bem aqui. Essa comandante aqui, ela foi desenhada por uma amiga minha, Angélica, de um canal do perfil Astral, Arte Astral Canalizações Mediúnicas. Na verdade, ela faz uma canalização tremenda. São lindos os trabalhos dela, sabe?
E aí eu pedi para ela, eu tinha a figura dela, mas eu não tinha um corpo inteiro, assim, do jeito que eu visualizava. Então, eu achei legal trazer isso também para vocês. Então, era só para deixar um amarrado de que essas coisas são todas interligadas. O sistema protecional entrou quando eu fiquei doente, e eu fiquei muito doente. Fiquei doente de cama feio. Mas um mês depois que eu estava doente, apareceu um ser e foi me dando as instruções e eu fui. A gente falou isso na live, né? Não vou me estender nisso de novo, mas ele foi me dando as instruções de como eu poderia me sair melhor. E foi algo inacreditável. São coisas que eu mesma não consigo entender, se eu pensar com toda a minha racionalidade, com a minha lógica, né? Então, eu sinto que o caminho que todos nós estamos sendo levados, Ale, de alguma forma você pediu, esse pessoal pediu, né? Todo mundo estava querendo fazer alguma coisa que fosse um pouco mais interno, profundo, ao mesmo tempo honesto consigo mesmo, porque precisa de muita honestidade, de muita integridade. Eu posso gostar muito de receber os meus guias, mas existe uma coisa profunda dentro de mim que eu preciso ainda explorar, entende? E eu me lembro que aconteceu isso comigo, eu recebia meus guias ao mesmo tempo que eu fazia o caminho do coração. Um belo dia, meu guia falou, olha, a gente não vai voltar mais, porque agora você precisa aprender a encorpar. Eu falei, o que é encorpar? É você tomar posse do seu corpo e fazer seu trabalho sozinho. E para mim foi um choque na hora, assim. Falei, todos vocês vão embora? Eu tinha vários guias. Eles falaram, nós vamos dar os passos para trás, nós vamos ficar observando como você faz, mas vá se acostumando. Nós não estaremos o tempo inteiro com você. Você tem outra galera agora que você tem que contar. E era a galera da Fraternidade Branca. Entendeu? Então, até eu habituar com todos eles, até chegar toda a turma dos 12 raios. Então, foi uma jornada, e tanto, que chegou em 92. Então, eu sou muito grata. Então, nós vamos pular agora para o trabalho da comandante Eudora, que tem um parceiro nosso também, que é muito querido, que é o comandante Ilan. O comandante Ilan faz parte da frota do comandante Astacheran. Então, aqui eu vou explicar para vocês uma coisa que eu achei naquela época muito interessante. Eu tinha um amigo, Marco Antônio, que fazia diversas coisas espirituais comigo, no sentido de atendimento, aula, um querido amigo, né? De aluno virar amigo, né? De tanto que a gente faz tanta coisa junta. E aí, um dia, acho que era 2003, exatamente 2003, um pouquinho antes de eu ficar doente. Eu estava recebendo um monte de informações sozinha, estava muito sozinha naquele momento. Aí o Marcos chegou para um atendimento, eu falei assim, pega papel e lápis aí, senta um minuto que eu vou te falar uns nomes. E soltei 5 nomes de extraterrestres para ele, que são os comandantes Osor, Osoridon, Nabucodonosor, Zaidan e Zílio. E eles são como se fossem assim, grandes zeladores do nosso trabalho. Eles não aparecem toda hora, eles não fazem questão de aparecer. Porém, se eu estou atendendo, eu os chamo, porque eu sei que eu vou precisar deles, certo? E eles são bastante discretos, eles não são daquele tipo que vem, aparece, cheguei, né? Eles são mais ligados aos 24 raios, então está ligado às sombras, aquilo que é oculto, eles nos ajudam a descobrir coisas. É uma turma bem legal, parece da pesquisa, sabe? Entre pesquisas, são espiões, são dedo duro, eles me avisam de certas coisas, às vezes eu não ouço, me dou mal, eu já sei que eu pisei na bola de não ter ouvido, mas isso acontece. E aí, esses seres acabaram me ajudando muito a encontrar outros seres, por exemplo, o sistema quantário, em outros lugares, outras coisas. Mas nesse meio tempo, eu ficava muito curiosa sobre um lugar que minha mestra falava sempre, que era Druva. E Druva era algo que eu não conseguia achar literatura nenhuma. Ah, é um lugar onde as pessoas vão, onde os seres se encontram, tem reuniões. Aí eu falava assim, mas como que chega em Druva, né? Eu quero ir para Druva também, eu quero aprender para Druva.
Então, aconteceu uma vez uma coisa bem engraçada, que acontece de vez em quando ainda. Em cima dos nossos lugares de trabalho, começou a se manifestar como se fosse uma pequena nave, que você podia subir pelo meio, do meu consultório, por exemplo, você subia como se fosse um vácuo aqui, né? E dentro tinham raios de luz, todos os 12 raios. Quando você subia, fechava esse buraco, né? Que a gente subia, esse vácuo, e você ia para alguma dessas luzes, porque elas se transformavam em luzes. Você entrava e ficava da cor da luz. Parecia tinta plástica, sabe? Você ficava exatamente da cor. Então, eu nunca vou esquecer que eu entrei num amarelão e olhava minha mão, minha roupa, tudo estava amarelão, estava muito engraçado. E alguém falava para mim, você pode fazer isso com todas as cores, você vai se reenergizar, vai ser muito bom. Eu falei, mas o que é aqui? Ela falou, é a central do equilíbrio. E eu tinha dado esse nome para o meu espaço físico. A fraternidade dos 12 raios é algo mais lúdico, né? Como se fosse uma fraternidade espiritual. Mas a central do equilíbrio era o nome do campo físico. Eu falei assim, nossa, a central do equilíbrio desdobra em cima? Ele falou, sim, você faz os trabalhos, a gente atende aqui em cima. Daqui nós vamos para a Druva. Aí foi a primeira vez que eu vi que alguém falou que iria para algum lugar com essa pequena nave. Então, era uma nave de atendimento. Então, por exemplo, meus pacientes, meus clientes vinham. À noite, eles voltavam para o meu consultório e subiam para lá para ir para a Druva, para fazer os tratamentos com a comandante Eudora. Com o tempo, que eu não lembro bem agora, eu não saberia precisar. Com o tempo, eu descobri que essa nave era feita praticamente só de mulheres, comandantes de vários tipos e espécies e raças. Então, você vê todo tipo de ser. Eu via um ser engraçado, que parecia uma planta fininha, e que os pés eram as raízes, andavam, e tinha uma lampadazinha aqui, e que brotava uma florzinha. E isso era um ser. Então, eu achava o máximo, né? De falar, gente, que ser é esse? Que maluquice é essa? E você falava telepaticamente, não tinha boca, não tinha olhos, tinha só a flor. Tinha outros seres bem pequeninos, tinham seres altíssimos, tinham seres grandes. Eles eram sempre muito simpáticos, sabe? Era uma galera simpática, nada de meter medo, nunca tive nada medo de nada ali. Mas eu comecei a fazer isso, os tratamentos para a central do equilíbrio, e de lá a gente partia para a Druva. Quando a gente partia para a Druva, a comandante Eudora que nos recebia na porta. Então, a gente tinha que ir com a nave, abria o compartimento dela, né? E fazia uma pequena esteira, a gente ia para lá, e tinha esse serzinho flor, que eu achava muito engraçado, tinha alguns seres pequeninos, diferentes, não tinha nada a ver com greys, com outras coisas que a gente fica assustado, né? Eles eram bem simpáticos. Depois eu descobri que alguns eram antarianos, porque eles são pequenos e verdes, deve ter outros maiores, mas eu via os pequenininhos. E os antarianos são guardas, né? São guardas, e guardas que não dão mole. E tinham outros seres com a comandante, alguns altos, alguns baixos, uns com os caras de ostra de mar, sabe, coisa de concha, cara de concha, assim. A gente tem um amigo que é assim, que é o Ostratã, lembra um pouco, mas nem tanto, mas lembra coisas de mar. E aí a gente ia com ela e pedia para ela nos apresentar a nave, para a gente fazer coisas. Então, nos primeiros tempos, a gente ia visitar e a gente entrava em compartimentos que eram, assim, bem loucos. Um parecia uma coisa super científica, com coisas meio de professor Pardal, sabe? Você dizia assim, não combina com uma nave ter um professor Pardal, mas combinava, porque era uma coisa extremamente de experimentos, coisas de... claro que não era tão atrasado quanto eu estou falando, coisa do professor Pardal é bem atrasado, mas você via que eles faziam como que fosse alquimia, coisas diferentes, tubos de ensaio completamente diferentes dos nossos, bem malucos.
E eles muito ocupados, ele nem te davam bola. Ela abria a porta, mostrava e mandava a gente embora. Ele não dava a menor chance para falar nada. E lá se estudava muito o tal do genoma, os DNAs, eram as questões das raças, que dava para ver, né, pelas coisas que eles tinham, eram bem diferentes. Enfim, era um passeio extraordinário, literalmente. Depois, Glória, oi. uma pergunta. Era desdobrado que você fazia essas visitas? Não, não. A gente estava acordado, às vezes eu fazia com os alunos. Depois, com o tempo, eu comecei a convidar os alunos a irem para a Druva, porque eu achava tão biruta. Eu disse, bom, se eu levar e todo mundo ver também, eu vou entender que todo mundo viu, entendeu? Porque era só eu no começo. Eu fazia tipo exploratório mesmo, né? Mas Ela me levou. Hã? você projeção mental? Era projeção mental ou era físico mesmo? Não, a gente. É assim, ó, quando você vai na nave, realmente é uma coisa mental. Só que a partir do momento que você vai com tudo para a nave maior, você sente que uma boa parte de você está ali. Não é só a sua mental, entendeu? As pessoas falam projeção, mas para mim é uma viagem. Eu não sei se isso é projeção, porque eu não faço projeções. Eu faço uma viagem consciente, muito integrada com o meu eu aqui de baixo, né? Eu fui ensinada assim, eu não fui ensinada a fazer projeção. Conheço muita gente que faz projeção. Meu professor de radiestesia faz cada projeção que eu fico morrendo de medo. Eu não faria jamais o que ele faz. Eu prefiro ir consciente com toda a minha parte de terceiro olho aberta. Isso sim. O terceiro olho abre Eu acho, imensamente nesses momentos, eu tá? acho porque comigo também é assim, é dessa forma também. É, É. é. Acho que é mais a na fraternidade branca, então. E é legal porque a gente está consciente, a gente está ancorado aqui no nosso e está desdobrado, vamos dizer assim, em outras dimensões, em naves, né? Já aconteceu comigo também de ter várias experiências assim, e é legal que a gente está lúcido, está consciente da. Lúcido, lúcido, a gente conta tudo quando volta. Então, aí quando eu comecei a fazer com alunos, foi bem mais legal, porque aí todo mundo participava, né? É. Então, eu fui uma vez, ela me levou assim, a gente entrava na nave, logo à direita tinha uma porta, ela abriu a porta para mim, me fez entrar gentilmente, e não fala, né? Tudo telepático. Aí eu olho assim, tem uma espécie de cinema, uma tela imensa. Eu não devia ter muitas fileiras, devia ter umas 10 fileiras, 5 mais para cima, um pouco 5 mais para baixo. E era um vermelho carmim. Nunca vou esquecer a cor das poltronas. E a tela, assim, como se estivesse mostrando o espaço. E aqui do lado, você entra, tá esse cinema assim. E do lado tem uma mesa meio. É um oval meio estranho, mas é meio oval e tem várias cadeiras. Cadeiras futuristas, né? Bem do tipo deles. E aí eu sentei lá nessa poltrona e ela me disse: fica atenta ao que vai aparecer aí. E eu fiquei concentrada. E apareceram coisas das minhas vidas passadas, coisas que eu tinha tido dificuldades, traumas. Ela falou: você pode fazer o que você achar melhor. As coisas que vão aparecer são para te reorientar. Não vai aparecer nada maluco, não vai te acusar de nada, são coisas que você precisa só olhar um pouquinho e ver o que você gostaria de fazer com isso. E eu achei tão gentil de novo, porque né, não é uma inquisição. Olha, você fez isso, aí você precisa fazer, você, sei lá, você tem que pagar. Em nenhum momento foi isso, foi um convite à reflexão. E aí eu fui vendo coisas da minha vida e tal, e algumas eu chorava, porque eu dizia, nossa, eu tenho a impressão que isso eu nunca vou resolver, mas já resolvi. Né? Pode passar anos, mas é uma coisa que ela vai te mostrar que são pessoais, são coisas que você precisa ver. É difícil, difícil, mas tem que ver. E aí eu comecei devagarzinho a ver. Quando eu sinto que eu vi bem, foi quando entraram os raios do 13º ao 24º, que era o raio das sombras e das dificuldades, e que, de novo, os seres desses raios foram muito gentis. Em nenhum momento tinha essa coisa, né, de
Olha, abraça a sua sombra. Bom, mas se você não consegue abraçar a sua sombra de cara, o que você vai fazer? Como que a gente lida com isso? Eu não conseguia de cara fazer algumas coisas. Lá com Druva, eu percebi que era mais gentil. De novo, eu me senti mais acolhida. Eu disse, vou pensar de que maneira eu vou fazer isso. E fui achando meios. Fui com os raios, com forças, com tarô, com tudo que eu tinha de instrumento, eu fui fazendo. E foi ficando mais suave. Aí um dia ela me leva para um jardim, logo depois de uma dessas sessões. Ela me leva para um jardim enorme, Ale. Enorme, enorme, enorme. Você já foi no jardim botânico? Pensa 10 vezes maior, 20 vezes maior, dentro dessa nave. E com andares diferentes, com fontes. Uma parte era só verde, outra parte tinha flores, uma parte era misturada, uma parte era mais tropical, outra parte era mais inverno. Era muito louco, né? Então, assim, você andava, andava, andava e ficava vendo esse bando de. E eu falava assim, mas tem animais aqui? Ela falava, tem, mas não nessa área. Essa área é uma área que a gente reservou só para as ervas e plantas. Então, tinham vários tipos. Eu falei, mas e os animais, e os bichos, e as aves? Não vem ficar aqui? Ela falava, não. Aí eu ficava assim, né? Que triste, né? Um jardim sem bichinho, sem ave, né? Eu ficava reclamando. E ela dava risada, que eu via que ela dava risada. Mas, obviamente, esse é o trabalho deles, o experimento deles, sei lá como funciona, né? Mas naquele momento, aquele lugar, devia ter uns 4, 5 andares, para você ter ideia. A gente ia descendo os andares, para conhecer cada vez mais. Lá embaixo tinha muita água. No primeiro andar, que seria o térreo, na verdade, né? Tinha muita água. Então, você vê, nós estávamos no lugar mais alto. A gente foi descendo. Aí eu perguntei se eu podia trazer uma turma para conhecer. E eu comecei a fazer isso com os meus alunos. Comecei a levar, vamos passear para Druva? Então, era uma festa, todo mundo queria passear em Druva. Então, vira e mexe, fazia algum trabalho, aí vamos para Druva. Druva realmente é uma delícia. E tinham coisas que a gente aprendeu lá, que é aí onde entram as engenheiras siderais e os técnicos. Então, eu tinha um problema no meu, não lembro se era quadril, coluna, e eu perguntei para a comandante se tinha jeito de ver como se poderia, talvez, chegar em alguma cura sobre isso, ou me mostrar o que ela achava que era possível. E ela fez assim, né? Vem comigo. Aí fomos para uma sala que ela abriu, e parecia assim, que você estava num espaço multidimensional, só que muito claro. Parecia para mim que lá no fim tinha como se fossem vidros, mas eu não tinha certeza que eram vidros, sabe? Eu não saberia dizer, mas parecia. E tinha 2, 3 coisas bem diferentes. Primeiro, ela me apresentou um rapaz, aparentemente parecia humano, e ela fez assim: esse é seu técnico sideral. Aí eu, muito prazer. E eu não sabia bem o que falar para ele, né? Ele vai olhar isso que você está pedindo. Aí apareceu uma tela, parecia acrílico, sabe? Uma coisa assim, reta, de acrílico. E aí, desse negócio, ele fez assim. No que ele fez assim, veio uma prancheta para fora também, parecia de acrílico. Pode ser cristal, plasma, sei lá. Mas, enfim, apareceu isso. Aí ele mexeu um botãozinho e aparece um livro desse tamanho. E aí ele começa a folhear o livro. O livro era transparente. Eu nunca tinha visto essas coisas na minha vida, viu? E começa a folhear. Aí ele fala assim: olha, você teve uma queda numa vida que está aqui marcado, sei lá, 1798. Estou chutando. Essa queda fez com que você ficasse muito mal mesmo. Machucou seu quadril, sua perna. Talvez você tenha ficado muito. Deixa eu ver. Aí ele mexia nessa página, a página revelava que eu tinha ficado coxa, por exemplo. Eu me lembro que teve essa história, uma dessas vidas. E isso, depois, na vida posterior, deu uma melhorada, e você está tentando melhorar isso até hoje.
E eu ficava olhando para ele, absolutamente de cara, assim, sabe? Eu falei, como você fez isso? Ele falou, são seus registros. Aqui eu acesso todos os seus registros, tanto de saúde como de qualquer outra coisa. Mas como você estava querendo saúde, eu acessei exatamente os seus corpos. Eu falei, tem como acessar se aconteceu alguma coisa antes disso com essa perna? Ele falou, tem. Com essa perna não, com a coluna. Inicialmente era a coluna. Ele falou, tem, vamos mais para trás. Ele folheou, voltou. Realmente, você caiu de um penhasco e ficou marcado no seu campo etérico. E aí realmente fica uma marca. Aí eu falei, mas por que isso acontece? Porque você não cuida bem dos seus chakras. Aí eu falei, naquele tempo cuidava de chakras? Porque para mim parecia tão absurdo, né? Por exemplo, sei lá, 2, 3 mil anos atrás, a gente cuidava de chakras naquele tempo. Sim, você era de uma sociedade, você era de uma ordem. É que eu não sei o que aconteceu, que eu estou olhando a parte só de saúde, mas eu posso ver o que aconteceu. E ele ia lá e fuçava o que tinha acontecido. Ah, você fez uma experiência por sua conta, não obedeceu, sei lá, o seu sei se era superior, né? E você quis fazer do seu jeito, e fazer do seu jeito deu errado. Aí eu falei, nossa senhora, eu já era muito desobediente, rebelde sem causa, né, provavelmente. Então, ali você cuidava dos seus chakras, você fez alguma coisa que deu errado, vai ter consequências. Então, você olha, isso 2, 3 mil anos atrás, levou para uma consequência que me fez cair de novo, não sei quando, teve outra consequência, entende? Quer dizer, e eu perguntei, e qual é o seu papel nisso? Olha, eu cuido do elemental do seu corpo e dos seus corpos. Se você começar a vir buscar comigo, eu posso ir até você, eu vou até você. E eu entro no seu campo e te ajudo. Só que eu preciso que você me chame. E qual é o grande drama? Quem disse que às vezes a gente se lembra desse técnico sideral? Eu não lembro, muitas vezes eu não lembro. Tanto que eu falei, vamos falar deles, porque já faz um bom tempo que a comandante Eudora pediu para a gente começar a chamar, tanto a ele como a nossa engenheira, e eu não lembro de chamar. Por falta de hábito, por falta de um comprometimento maior até com a gente. É necessário. Aí o que ele fez com essa história? Ele me levantou. Ah, detalhe, né? Quando ele fez esse acrílico de pé e chamou isso aqui, também vieram 2 banquinhos transparentes de acrílico no ar, e a gente sentou no ar. Foi bem engraçado também isso. E aí ele disse: vem aqui que eu vou fazer uma coisa com você que eu acho que você vai entender bem. Aí criou uma maca suspensa, me deitou e começou a trabalhar mesmo nesse campo meu que estava dolorido nas costas e que tinha já irradiado para o quadril. Então parecia como um manuseio de reiki, a sensação que eu tinha que das mãos dele saía muita energia de cristal, sabe? Ele devia ser alguém que deve ter trabalhado muito com cristal. E era uma sensação assim, de paz e de alívio muito grande. E aí eu fiz de novo mais algumas vezes, mas depois eu tinha que ter feito na terra, chamando por ele. Muitas vezes eu esqueci pelo dia a dia, pela falta de hábito. Ele disse para mim um dia, por isso que se tem iniciações. Porque numa iniciação fica implantado o campo. E aí você não esquece mais, nós não fizemos iniciações. Eu falei, nossa, eu adoraria fazer, mas também nunca mais, entendeu? Então eu teria que fazer uma iniciação. Bom, aí a comandante Eudora veio me ver, ela participou de tudo, quer dizer, ela fica distante, mas fica presente, né? Ela fica deixando a gente ter essa conversa. Então, o que eu entendi? Que esse técnico sideral, ele tem bastante acesso aos nossos arquivos, ele ajuda nosso elemental, ajuda o anjo de guarda e talvez todo o staff divino. E isso, para mim, foi
eu não sei se eu pirei nesse momento que eu descobri isso e eu achei que era demais, já estávamos tentando descobrir todo o staff divino, e aí vinha mais essa novidade que era muito extraterrestre para o meu, vamos dizer, campo leonino, capricorniano e taurino, entendeu? Era muito over. E aí ela nos levou até a engenheira sideral-chefe. Essa engenheira sideral-chefe existe para todo mundo. Todo mundo tem um grupo de engenheiras siderais-chefes. Eu não sei ainda se elas são como mães que cuidam de grupos que podem ser raças, podem ser, por exemplo, bem uma raça de sírios para cá. Aí ela é a grande engenheira sideral que tem todos os seus técnicos à disposição de cada um. Então, ela é chefona e eles são os comandados dela para nos cuidar. Então, você vê, teve muita gente que começou a desdobrar para as câmaras arcturianas, câmaras sirianas, tem outras câmaras, que são muito legais. Eu vi muita coisa boa ser feita, mas eu vi também muita loucura. Né? Eu mesmo participei de um que foi uma loucura, e foi ótimo eu ter aprendido, e eu chamei o comandante, Astacheran, falei, por que você não me avisou? Ele falou, você foi lá sem me chamar. Você foi por sua conta e risco. Você já sabe que não deveria ir sozinho. Eu falei, mas eu não fui sozinha, eu fui com um bando de gente. Ninguém te falou que você não devia ter ido sem minha permissão. Você é nossa, por que você está indo lá? Eu falei, putz, de novo, né? Pisando na bola. Entende? Quer dizer, eu pisei na bola muitas vezes ao longo dessa vida mesmo, por, por achar que podia ir, não podia. A gente tem uma ordem superior. Então, se você tem essa ordem superior, não pode. Aí ele me pegou pela mão, foi bem engraçado esse dia, né? Eu fiquei chateada, muito chateada na hora de ter desobedecido, de não ter entendido que podia ter chamado por ele. Ele disse, vem aqui comigo. E aí, quando ele me puxa, a gente sobe como se fosse um prédio inteiro e você vai vendo os andares do lado de fora. Muito doido, bem escuro, sabe? E fui num lugar que parecia ser praticamente o último andar. E ele fez assim para mim. E eu fiquei olhando essas câmaras, que diziam que eram arcturianas, e 3 extraterrestres enormes, enormes, de uns 3 metros de altura, com um olho muito largo e com aquela cabeça de capacete de bicicleta. Não sei se você já viu esse extraterrestre. Esses caras não são nada do bem, estava vestido de cor de chumbo e ele emitia uma energia assim de animosidade. Quando eu olhei aquilo, eu olhei para ele e falei assim, foi para aí que eu vim? Porque deu errado numa das histórias que todo mundo achava que era legal. Eu fui, sem pedir licença. Ele fez, aham. Só que na hora que eu virei para falar com o comandante, um deles me viu. Aí o comandante fez vum, e tirou assim, muito rápido. E aí, quando eu cheguei, eu disse assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? E pior que eu levei uma galera comigo. E todo mundo estava passando mal. 3, 4 dias, todos nós estávamos passando mal. Foi por isso que eu acabei desconfiando, porque a gente estava passando mal em vez de passar bem. Ele falou, olha, Doriana, tem muita coisa que faz de conta que fala em meu nome, e não é. Vocês vão ter que ser muito perspicazes e vão ter que aprender a nos chamar mais do que vocês chamam. Porque às vezes você diz, não vou chamar ele para isso ou para aquilo. Quando é uma coisa maior, a gente chama, mas uma coisa menor, e fala assim, nunca se coloque como uma coisa menor, você está a serviço. Nossa, foi um aprendizado para mim, né? Tipo assim, querida, você não está sozinha e você não deve fazer nada sozinha. É muito diferente do que acontece lá fora e a gente não sabe, não adianta. A gente não tem esse expertise. Então, a partir daí, realmente, eu passei a tomar muito mais cuidado. E vou te dizer, isso tem pouco tempo, deve ter acontecido em 2019. Você tem ideia. Era uma onda de câmara arcturiana para tudo que era lado, e a gente confiou e fez isso. Para muitas pessoas, aliás, lá funcionou. Aí eu perguntei para ele, por que para os outros funcionarem, para a gente foi assim? Aqueles outros não têm um trabalho espiritual, eles estão realmente só buscando uma cura.
vocês têm missão. Você não pode negligenciar isso. Eu estou madura mesmo, sabe? Ele foi bem firme comigo, não me maltratou nem nada, mas ele foi muito duro. Ele disse: "Oh, você está errada, não tem jeito, você tem que aprender a me chamar. Chame todos os comandantes. Você tem comandante? Tem comandante. Comandante Ilã, Osório, Zoridona, Nabucodonosor, Zaidazílio, Creton, Ina, Satirion, Aratiom. A gente tem uma galera para chamar todos os dias. Se vocês chamam, respondem." Aí foi uma grande lição. Na verdade, ali foi uma grande lição para a gente não fazer bobagem, entendeu? Então, eu passei a não ir mais em lugar nenhum e ir só na Central do Equilíbrio. E eu me lembro que aqui em cima, lógico, aqui nós temos a Central do Equilíbrio, em cima da minha casa. Amigas nossas, pessoas que trabalharam muito conosco, também tem, até hoje. Tem pessoas que eu nem vejo mais, mas que eu sei que tem. Entende? Porque ela, quando é implantada, é sua. Não tem que ficar, eu não tenho que ficar cuidando disso. Cada um vai sendo responsável com o próprio comandante. Então, foi muito bacana esse aprendizado. Bom, aí a comandante Eudora vem e me apresenta essa engenheira sideral. Que aí você, é muito estranho, porque parecia que eu estava vivendo um gibi de quadrinhos. Você lembra daquelas mulheres dos anos 30, 40, cheias de cabelos ondulados, lindas, com corpos lindos, sabe? Elas vestiam umas batas, umas túnicas muito lindas, mas aquele rosto assim, meio hollywoodiano. Mas dos anos 30, 40, tem nada a ver com os de hoje. E os cabelos lindos, todos assim, ondulados. Tinha morena, ruiva, mulher preta, tinha de todas as cores. Essas engenharias trabalhavam todas juntas e estavam meio que num lugar de... Você percebe que era assim, como se fosse uma direção. Elas estavam num lugar de direção. Até pela forma da nave, era bem diferente, assim. E aí ela chamou essa engenheira, me apresentou e disse: "Olha, essa é sua engenheira sideral." E a minha cabeça cheia de pontos, né, de interrogação. A minha engenheira de uma pessoa. Aí ela disse: "Não, é de um grupo de pessoas que estão a serviço." Aí a gente se conhece, as pessoas, algumas, nem todas. Quer dizer, nem todo mundo está encarnado e nem todo mundo está junto. Pode estar milhões de pessoas, cada uma fazendo o seu papel em algum lugar. Aí, muito tempo depois, começou a sair essa coisa de fractais, né? Eu perguntei: "São esses fractais?" Ela falou: "Não, cada um é um indivíduo por si só. Nós precisamos de pessoas individualizadas. Se existem fractais, é outro assunto." Aí eu não me meti mais, porque eu também não entendia naquela época, mas estava todo mundo falando, eu quis, né, de curiosidade, matar a curiosidade. Não. Então, o que eu entendo? Que existe uma galera que está a serviço do planeta Terra, é uma galera grande, e eu sei que muita gente fica falando de 144 mil. Gente, eu acho que é muito mais do que isso. Pelo que eu vi, pelo que eu aprendi, pode ficar na mão de 144 mil pessoas. Tudo bem, é um número razoável, 144 mil. Talvez eles sejam alguns líderes, algumas cabeças importantes, mas pelo que eu percebi, o que irradia de um desses 144 que seja, é muito maior do que a gente está pensando, sabe? Muito grande. Eu não fiquei questionando muita coisa sobre isso, mas eu queria entender qual era o papel dela. Então, ela dizia que ela funcionava como uma matriz para essas pessoas, não como mãe exatamente, uma matriz que cuidava das pessoas no seu bem-estar. Aí eu tinha milhões de perguntas, porque eu conhecia uma outra história da Terra, onde sirianos e orianos se envolveram para a construção da Terra com os Elohims, a comando de Deus, Pai, Mãe, Criador, Criadora. Então, muita gente sabe dessa história. E que os sirianos eram os responsáveis pela parte mais genética da forma humana. Tanto que Sírios trouxe para a Terra plantas, ervas, pedras, metal para a Terra,
justamente para facilitar o convívio humano aqui, para ter material de cura, né? Você vê que cristais curam, água cura, ervas curam, flores curam, né? Vibrações curam. Então, era como se fosse Órion preocupado com a parte geológica, como se fosse, sei lá, forma, matéria-prima, como que os Elohims montam isso, dos quais também eu soube depois que os dragões estiveram presentes nessa criação, e aí já os humanos mais ligados a Sírios, e aí essa parte de Druva completamente direcionando tudo isso. E foi, assim, chocante saber, porque eu sabia de histórias até certo ponto, claro. E aí, quando ela diz, não, aqui a gente direcionou toda essa criação da Terra, de humanos, de raças, a partir daqui, dessa história de Druva. Aí eu ficava, gente, é muito maluco tudo isso. É muito lindo, mas é muito maluco. Então, a sensação, porém, que eu tive era de um cuidado muito grande com todos nós, sabe? E eu olhando para trás, vendo tudo que eu passei, que eu não passei poucas histórias, vamos dizer, difíceis, mas eu sempre tinha saídas, sabe? Aquele, nem que se fosse no último minuto, parecia que ia dar tudo errado, e aí abre um portal e você passa para o outro lado, e dá tudo certo, entendeu? Então, isso era meio mágico. Isso eu via que era meio mágico. Mesmo com todas as minhas dificuldades, você vê, muitas vezes eu tive dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade com família, eu tive todas as dificuldades possíveis. E eu sempre venci, sempre virei o jogo, eu sempre confiei muito, né, Ale? Eu não era uma pessoa de dar mole, eu nunca disse acabou. Eu me lembro que um dia todo mundo estava se preparando para a minha morte ou para que eu ficasse andando de oxigênio e cadeira de rodas. Eu olhava para as pessoas e falava assim para elas: puxa, vocês não conhecem Deus mesmo, né? Vocês não sabem o poder de Deus. Que pena. Eu conheço meu pai. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que eu vou sair daqui e vai ser numa boa. Posso demorar para me recuperar, obviamente, mas eu vou sair disso. Tanto que eu saí, e em seguida, meses depois, 2 meses depois, entra a história toda do sistema protecional. Né? Então, para quem estava na beira do leito da morte, foi um renascimento, uma ressurreição, na verdade. Ali foi até uma ressurreição. Então, eu Olha, tenho, e essas histórias são muito loucas, né? Tá. eu queria fazer um adendo, porque eu tive uma experiência assim, semelhante à sua, mas foi no sentido assim, sabe? Eu fiz uma meditação, foi essa projeção mental que eu falo, né? Que a gente está aqui e a gente se desdobra e está em outro lugar. Aí eu fechei meu olho, é como se eu estivesse entrando dentro de uma floresta. Eu fui adentrando na floresta, aí de repente eu vi uma praia. Aí naquela praia eu vi uns seres, eles eram extraterrestres. Aí é de uniforme, sabe? Tinha aqueles uniformes que eles vestem, e tinha vários da equipe que estava ali, né? Aí eles estavam fazendo o quê? Eles estavam recolhendo as matérias-primas. Eles me falaram, aí eu via que tinha os elementais ali acompanhando os guardiões da natureza, estavam ali acompanhando esses eles, e eles estavam recolhendo a célula mãe de cada da biodiversidade que tem no planeta. Aí eles estavam falando, eles falaram para mim que eles estavam recolhendo cada célula mãe de cada coisa que existe, tipo mineral, plantas, flores, terra, tudo que existe assim, sabe, aqui na Terra, eles estavam recolhendo a célula mãe, a matéria-prima primordial. Aí, depois que eles terminaram este trabalho, aí eu vi que eles já não estavam mais ali naquele ambiente. A mesma equipe já estava dentro de uma nave. Aí eu estava junto com eles dentro daquela nave. Aí aqueles materiais que eles recolheram aqui da Terra, de repente, Dori, foi tão incrível. A nave, ela entrou na velocidade da luz. Sabe quando a nave assim, tchup, já está em outro lugar? Rapidinho assim na velocidade da luz. Aí eu vi, quando chegou naquele lugar, eu vi assim um planeta verde, era um planeta bem grande, verde, muito grande, mas a predominância do planeta era verde. Você olhava assim, era tudo verde. Aqui a gente olha assim, é azul, né? Lá naquele planeta era. Aí eles me falaram que eles estão levando essas matérias-primas aqui da Terra lá para este planeta verde. Eu coloquei esse planeta verde, né? Por quê? Porque eles vão levar a biodiversidade
para que lá também a vida seja semeada, porque é assim que acontece na terraformação de um planeta. Eles falaram para mim que assim aconteceu com a Terra também, quando a Terra ocorresse uma formação, né? Quando eles começam a trazer a biodiversidade, da flora, fauna, dos Aham. frutos, dos animais, que tem uma diversidade incrível de animais também, né? Então, eu achei tão incrível, Dória, porque você está falando aí, né, dos geneticistas. Eu entendi que aquela equipe que estava ali eram dos geneticistas, né? Toda geneticista, ela também, todo mundo é geneticista em Druva, todos são, todas, né? Todas. Lá é uma nave só de mulheres, praticamente, fora os técnicos, Eu só achei mulher. interessante que você observou isso quando aconteceu com a Terra, né? Tipo assim, essa biodiversidade desses laboratórios que existem, né? E eu observei aqui, eles, tipo assim, eles estão fazendo esse trabalho aqui também, porque existem vários planetas que vão ser habitados, né? Que as vidas estão ocorrendo a transmigração de almas, né? Então, cada um Graças a Deus. vai para um planeta, né, correspondente. Então, eles estão cuidando. Eu achei tão incrível isso também, essa vivência que eles me mostraram, né? Muito, muito lindo. Pois. Você vê que é uma continuação, né? Eles continuam fazendo isso. Se do mesmo jeito que veio muita gente para cá para fazer, que a gente sabe que é de Sírios, é de Vênus também, né? Nós temos muita coisa de Vênus aqui. O milho, o mel, tem outra coisa que é de Vênus. Tem quatro coisas que são especificamente de Vênus. São muito, é muito mágico, né? Como que tudo isso acontece aqui na Terra. Mas aqui dizem que foi a maior diversidade da natureza, da parte dos reinos, todos os reinos. É uma diversidade como nunca houve em lugar nenhum. Sabia, né? Por isso que demorou tanto para ser criado. O projeto em si demorou muito para ser aprovado. Dizem que era a menina dos olhos de Deus, deusa, e outros olhos gordos entraram e estragaram bastante. Então, muita coisa do que tinha sido planejado não pôde acontecer, sabe? Porque veio uma modificação. Tem que parar um pouquinho, porque a música está um pouco alta. Era só um pouquinho, né? A música começou a ficar alta demais aqui. Era tanta diversidade, que nunca se imaginou ter um lugar como a Terra. A Terra é assim, não só é o olho da menina, né? Como é que fala? Menina dos olhos de Deus, mas eu acho que é das galáxias, né? Todo mundo vem aqui para fazer experiência com o humano, com reinos, quer tirar água, quer tirar a terra. Eu uma vez tive com uma pessoa que fez uns exercícios aí com extraterrestres e que me chamou para ir, eu ficava assim, chocada, dizia, não está certo. Ele está pedindo licença para tirar urânio da Terra e ouro e vai ensinar para a gente como curar o câncer. Você está louco? Vocês estão fazendo isso? Eu não dou essa autorização. Eu não dou. Eu tenho voz, eu não dou autorização a nenhum extraterrestre fazer isso. Eles ficaram bravos comigo, sabe? Bem bravos, porque quando uma voz fala com autoridade, e eu chamei o comandante Astar, eles não podem fazer. Está proibido pela lei de vida. Só se eles fazem depois, né? Do jeito que todo mundo sabe que todos os outros fazem também. Mas naquele momento, aquilo era anos 90, não pode fazer, não podia. Aí desandou, né? Mas, enfim, nós temos que aprender a chamar os comandantes e pedir que se faça essa lei aqui embaixo, que se manifeste, manifeste, manifeste. Então, a grande força da comandante Eudora é de cuidar dessa grande nave Truva, ouvir essas grandes matrizes, né, que a gente chama, são as geneticistas mesmo, que cuidam do pessoal daqui da Terra, e, ao mesmo tempo, cuida também dos técnicos, porque ao mesmo tempo, poxa, tem 8 bilhões de seres encarnados. Quantos desencarnados será que tem hoje? Teve época de ter quase igual de desencarnado. Hoje já tem bem menos. Tenho certeza que, sei lá, talvez 2, 3 bilhões de desencarnados, mas todo dia tem uma varredura maior agora. Antigamente era quase a mesma coisa.
Já já tem muita gente que foi embora. Mas pensa, todos eles têm seus técnicos, mesmo desencarnados. Entendeu? Então é muito interessante, né? A gente pode descobrir coisas das nossas vidas muito legais. O que eu posso assim perguntar para a comandante é se ela autorizaria a gente a fazer um trabalho, né, Lê? Seria muito legal, né? Eu poder apresentar a Druva para vocês, porque é bem, bem interessante. Ah, Vamos eu ver se ela quero. me autoriza. É, vamos ver, né? Maravilhoso. É, meu som melhorou? O pessoal falou que estava baixo. Aonde está baixo, o meu ou o teu? Meu, agora estava baixo. Aí eu arrumei. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. É, olha que legal, a Bia, ela falou assim: eu também sou muito grata ao caminho sagrado do coração, porque foi o divisor de águas na minha vida. Fiz e refiz várias vezes e é sempre novo e sempre um aprendizado maior. Lindo, né? Muito, muito. O E Gabriel, você ele vê, perguntou. né, é uma coisa assim, outra coisa que é completamente diferente, né? Dificilmente as pessoas fazem. Eu, inclusive, incentivo as pessoas a ensinarem outras pessoas, porque elas falam, mas eu não vou saber fazer como você faz. Falei, eu também não sabia fazer como minha mestra fazia, mas eu aprendi num dia e fui fazer em duas pessoas no dia seguinte só para aprender. Porque é só na prática que você aprende, não tem como eu estar o tempo inteiro dizendo para as pessoas o que é. Lógico que eu adoro dar um retorno, e é muito legal, não tem problema nenhum. Mas tenta passar para alguém, tenta fazer com alguém, né? É muito bom. É aí que você vai ficando expertise. Verdade. É, o Gabriel, ele perguntou se está aberto para perguntas. Está sim, viu? Pode perguntar aí que a Dori responde, né? Deixa eu ver aqui. Eu quero contar depois como que eu descobri a comandante Eudora, assim, como que ela era. Ah, Eu sim. perguntei para ela como ela era, porque eu via antes como se fosse um pouco de uma luz azul dela, sabe? Não via ela integralmente. Aí, posso responder agora isso? Pode sim. Responder, né? Eu mesmo que estou colocando. Ela falou para mim: Você já me viu num desenho animado? Aí eu falei: É mesmo? Aonde? Ela falou assim: Lembra de Lilo e Stitch? Eu falei: Lembro. Aí eu falei assim: Lá no finalzinho, quer dizer, bem no finalzinho, um dos últimos 3, 4 minutos, eu acho, ela aparece para vir buscar o Stitch, porque o Stitch era um extraterrestre foragido. E ele tinha que voltar, né? E eles vão convencendo, tanto o próprio Stitch como a própria Lilo e a irmã vão convencendo ela de que ele era parte da família. E ele fala o tempo inteiro família, família, amar família. E aí, sei lá, eles dão uma enrolada nela e ali ele fica. Eu falei assim, era você aquela? Então, assim, ela falou assim. E aí eu fui procurar, né, nos cadernos, no YouTube, porque não achava assim, no Google eu não achava. Aí eu achei uma parte, mandei para minha amiga Angélica, e foi aí que ela fez essa imagem aqui, que eu acho fenomenal. Ela grudou aqui, que ela estava grudada na parede. Então, aí ela fez de corpo inteiro, que não é igualzinho, obviamente, ao desenho, né? Mas lembra bastante. Então, ela é da confederação mesmo. Então, muito legal, né? Essas coisas que vão. Quando que você vai imaginar que um personagem de desenho é de verdade uma comandante, né? Muito engraçado. Muito legal, né? É, a ficção científica nem sempre é uma ficção, né? Grande parte não é, né? Depois, com o tempo, a gente fica sabendo, né? Que uma grande parte é toda canalizada e voltada. Star Trek é todinho focado, foi todo dirigido para isso, né? É, verdade. A Dirce falou que está lendo o seu livro Canalização dos 12 Raios. Legal, muito bom, muito bom. É, a Eliane está perguntando assim: querida Doriana, e quem não vê nada?
como fazer essa experiência. Meu amor, é só no teste. Não tenho como te dizer isso. Isso é uma vivência, né? O que a gente pode pedir? Estou falando aqui com a Lena, né, que a gente talvez pudesse fazer uma vivência, né, de ir para Druva, e pedir para a engenheira sideral, com o técnico sideral de cada um de vocês, preparar vocês antes de ir, para que pudessem curtir bem, né? Porque eu acho muito decepcionante mesmo. Você se preparar toda e ir para lá e não ver nada. É muito chato, muito desagradável. Eu, por exemplo, não tenho essa terceira visão o tempo inteiro. Quando eu estou em trabalho, aí essa visão vem. Isso não é uma coisa do meu dia a dia, de forma alguma. Aliás, às vezes eu dou uns tropeções porque eu não tenho essa terceira visão aqui. Ela se abre para trabalhos mesmo. Bora fazer, né? Se o pessoal, eu quero, já me interessei já. Eu amo essas coisas, é muito bom. Oh, é muito lindo, é muito lindo. Depois tem outras partes da nave que, quiçá, ela pode deixar a gente ver, né? Tem época que ela chega a deixar ver uma parte, tem outras épocas que ela vê outra. Vamos ver. É, a Olivia está perguntando se você já ouviu falar em Drúvalo Melquisedeque. Já, é da minha época. Gente, eu já sou a Rita Lee do, como é que fala? Do meu rock and roll esotérico. Drunvalo Melquisedeque é um ser maravilhoso. Acho que ele já partiu até, inclusive, viu? Mas ele era um ser que tinha uma sabedoria incrível, foi despertado muito cedo, teve histórias muito lindas. Tem livro dele, tem livro dele. Uhum. Ele foi um preparador, foi um grande preparador dos nossos caminhos. O Gilmar, ele perguntou, maravilha, eu sonho com um mundo como este. Qual a maneira de obter isto? Tem que ter permissão da gente ir lá, né? A gente pode pedir para ela. Eu até agora não senti nada. Ela está por perto, ela está bem presente, mas não que eu tenha sentido, sim, vamos lá. Ela não é assim. Ela é do tipo que vai estudar, vai ver quem é que quer ir, ela vai ver, talvez, as engenheiras e os técnicos, sabe? A comandante Teodora é muito meticulosa, ela é muito cuidadosa. Por exemplo, já sabendo que tem uma pessoa que não tem evidência, ela teria que tomar providências a respeito disso. Não dá para a gente, poxa, vai todo mundo ver menos ela? Que coisa triste, né? Eu ficaria extremamente chateada. Então, o que ela pode fazer? Então, provavelmente ela já vai conversar lá com o técnico, vai conversar com a engenheira, entende? É assim. E o que a gente pode fazer é isso, levar para ela uma vontade que todo mundo tem de conhecer Druva, de conhecer a ela também, né? E todos esses outros engraçados que eu falo. Ir lá na nossa sala de cinema, que é o máximo, é muito legal aquela sala. Depois da sala, a gente senta na mesa e conversa sobre essas coisas que aconteceram no telão. Sabe, tem uma coisa dinâmica de ajudar a gente a tomar providências também na nossa vida. Eu me lembro de várias coisas que eu não conseguia resolver, né? Não conseguia resolver a história da minha mãe, não conseguia resolver histórias de família. E, olha, foram sendo resolvidas de um jeito espetacular. E aí, o que não foi resolvido, eu entendi que não era comigo. Então, eu tenho paz hoje sobre isso, sabe? De vez em quando dá uns quiprocó, lógico, né? Aparece uma coisa fora do nada, você nem está pensando, acontece com todo mundo. Nós estamos vestindo uma roupagem humana, gente. Nós estamos sujeitos a todas as tempestades e cataclismas daqui, né? Não tem jeito. Jesus passou por isso, Maria passou por isso, os grandes avatares passaram por isso. Quem somos nós, né? No meio desse rolo todo, de não passarmos por isso. A gente tenta amenizar, tenta ter um pouco mais, talvez, de intuição, buscar intuição, inteligência. Isso que eu agora ouço muito o comandante,
demais, muito mais apegada a ele, vamos dizer assim, nesse bom sentido, né? Não para encher o saco toda hora, mas se vamos fazer, por exemplo, trabalho com a comandante Eudora, claro que eu vou falar com ele e dizer, comandante, nós vamos precisar de retaguarda, né? Todos os nossos comandantes, para fazer um trabalho desse, precisa ter uma retaguarda enorme, porque não é todo mundo que eu conheço, a maioria dos meus alunos que eu fazia isso, eram já alunos de vários meses, vamos dizer assim, então eu sabia aonde estava, vamos dizer, a dificuldade de cada um, eu conhecia já o coração, porque nosso trabalho é pelo caminho do coração, então era diferente. Agora, eu ir com uma galera que eu não conheço nada, preciso ter uma retaguarda enorme, seja do comando Astar, seja dos comandantes, seja ela Ilã, dos dragões, dos supragalácticos. Eu não sou louca, entende? Não vou poder fazer loucura. Eu me sinto uma pessoa bastante cautelosa também, e que precisa de retaguarda. E graças a Deus isso a gente tem sobrando. A Eliane perguntou se você dá curso dos 12 raios. Dou. Tá, né? A gente pode fazer, a gente já tinha pensado, né, Ale, depois do sistema protecional, a gente partir para os raios, porque nós temos 36 raios. Gente, todo mundo precisa saber todos. Então, tá na hora da gente mexer os pauzinhos, sim, para começar. A gente pode fazer os 12, depois fecha esse canal. 24, fecha esse canal e até o 36. Fazer em 3 etapas, né? Ó, várias pessoas falando que quer participar, né? Ir para a Druva. Druva, né? Vamos para a Luva. Vamos. Tá bom, eu levo para ela. Ela está aqui ouvindo, né, gente? Ela sabe. Mas é isso. Então a gente prepara e vou pedir para ela ver um momento que seria bom, não é uma coisa que eu posso marcar, entende? Ela vai estudar quem realmente quer, depois se passa uma listinha. O que eu sugiro é que, se vocês querem, vocês falem com a Lê se abre outro grupinho, ou dentro do grupo de todos os recados, né? E aí depois vai abrindo para esse outro, da Druva. Quem tiver E a gente interesse, vê se ela pede uma preparação, né? Às vezes ela pede preparações. quem tiver interesse nessa vivência que a Dori falou aqui na live, entra no grupo do WhatsApp, na descrição do E vídeo do grupo, tá bom? Para vocês entrarem. Aí a gente vai formando o grupo, né? isso, ótima ideia, viu? É, E ó, também a parte que eu acho que pode ser bem bacana quando a gente fizer os 12 raios, que precisa realmente ter os 12 raios para fazer a central do equilíbrio pessoal. Precisa ter, porque é pelos 12 raios que começa, entendeu? Aí a gente pode montar também centrais do equilíbrio para cima de cada um. Vai ser bem legal. a Neuza, Dori, ela tá falando assim, podemos fazer uma live sobre os 3 dias de escuridão, pois hoje uma mensagem disse que serão mais de 3 dias, e o caso de estarem sequestrando nossos pequenos pela não-luz. Credo, que horror. Tem umas mensagens por aí, né? Imagina. Eu nunca ouvi falar nisso, mas podemos fazer uma varredura aqui com os comandantes, tá? A gente pode pedir, sim, para eles, pedir, quem sabe, até uma canalização ao vivo, né? Para falarem sobre isso. É importante. Realmente, até eu tenho muita curiosidade, porque vem tanta informação cruzada que eu não dou bola para nenhuma, sabia? A única coisa é que, assim, uma vez, uma amiga minha, Leila, que infelizmente já se foi, mas ela me mandou de presente um negócio solar, sabe? Para caso falte luz, estoca bastante energia solar se você faltar luz. A gente viu isso umas 3 vezes nesses últimos anos, de estocar comida, estocar vela, fósforo, baterias.
Mas depois vinha assim no meu coração, não vai ser assim, não vai ser assim, sabe? Vem lá dentro mesmo, lá no fundo, para de se preocupar com isso. Teve vezes eu fazia estoque de alimento, de papel higiênico, de um monte de coisa. Acho que aconteceu umas 3 vezes, mas cada vez, que a primeira foi a maior, a segunda já foi assim, a terceira eu fiz, mas já não estava dando tanta bola. Não que não seja possível, eu não vou desprezar essa possibilidade, mas eu não entendo ainda, sabe? Talvez seja a minha cabeça, não sei, posso estar meio fora. A gente pode pedir mesmo uma orientação. Eu acho que aí a gente tem que se preparar bem também. É outra coisa que tem que se preparar. Não adianta só pedir uma canalização, aí vem qualquer coisa pelo rádio, entendeu? Eu gosto que a antena vá até o criador mesmo. Criador, a fonte, e aí o que, que a gente precisa fazer realmente. Podemos sim, eu vou me preparar, tá bom? Tem Então, gente falando. teve uma Oi? vez que uma amiga falou para mim, Alessandra, por que você não faz um vídeo preparando as pessoas para o cataclismo, para os 3 dias de escuridão? Aí eu falei assim, olha, não é meu trabalho fazer isso. Eu também Porque se não. você ficar falando para as pessoas, ai, guarda alimento, guarda remédio, você tá esperando essa realidade para você. Você vai atrair essa realidade para você, entendeu? Você tá com medo. Então, E não, foi por isso, provavelmente foi por isso que depois a gente foi desfiando, né? Nós já temos um trabalho de uma realidade nova, que a gente já está bem focado. Então, aham, eu acredito nessa realidade, para quê, né? Ter tanto. Agora, eu gostaria de saber a opinião deles. Eu não nego que isso é uma curiosidade. Eu vou pedir que eles deem suas opiniões. Talvez até os supragalácticos tenham alguma coisa para dizer para a gente, que eu acho bem legal, sabe? Acho que isso vai ser uma parte boa. E se as pessoas gostam dessas histórias dos supragalácticos, eu acho esse outro tema muito legal que a gente pode desenvolver, porque deve ter, deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 supragalácticos. A gente tem até a mesa deles. E eles dão mensagens para a gente fenomenais. Isso é outra galera que a gente poderia trabalhar, sabe? Para mais tarde. Vamos fazer uma coisa por vez. Mas eu acho que isso, para nós, amenizou muito essa coisa dos 3 dias, talvez depois disso, de estar tão em contato com seres elevados, nos ajudar, o tempo inteiro eles ajudam a gente a materializar coisas, a fazer as coisas acontecerem na Terra, entre as quais você aconteceu na minha vida. Quer dizer, você vê que claramente está funcionando o que eles nos ajudaram. Todas as coisas que foram se agrupando, você vê, nós falamos com galácticos lá em cima e com os Exus que estão no meio do caminho dos astrais que precisam estar para nos ajudar, abrindo caminhos, limpando coisas. Então, é uma galera que permeia todos os campos. E eu acho isso bacana. Todos se dão bem, todos cumprem os seus destinos e suas funções. É lindo isso, né? é verdade. Então, e sobre essa questão também, eu entendo assim, sabe? Se Nibiru aparecer na nossa realidade, na nossa geração, a gente vai ter tempo de se preparar, porque ele vai aparecer como um segundo sol. Vamos dizer assim que ele vai aparecer pequenininho assim, aí ele vai aumentando, aumentando, né? Conforme ele vai se aproximando. Então, por exemplo, se aparecer um segundo sol na nossa realidade, a gente já vai, e se ele começar a aumentar, a gente vai ter tempo de se preparar, de fazer alguma coisa. Não é assim. Eu acho, eu penso assim, Não é pelo menos rápido, não é tão rápido. o que vai acontecer de repente, né? E também Mãe Maria falou também, né? Se acontecesse alguma coisa, ela ia avisar, ela vai avisar É, cada um, né? Então, assim, de eu não fato. penso nessa parte, não. Eu não penso E eu porque vejo as últimas mensagens delas são bem mais animadoras, né? Do que era. sim, é, É algo que eu também não fico tão ligada mais, não. Eu fiquei no primeiro momento, que também acho que tem uns 4, 5 anos, que foi um susto, assim. Mas o que é pode isso, acontecer? nós estamos criando outra realidade. É o que você disse, está certíssimo.
E o que pode acontecer, assim, que eu vejo que o Sol, ele tá um movimento muito forte, né? O que pode acontecer são esses flashes solares, né? Mas tudo é para o bem também, tudo ocorre para o bem, né, de todos, porque esses flashes que a Terra recebe está aumentando, está ativando muitas coisas, muitos códigos, né? E também temos nossos irmãos, as naves também, que protegem muito, né, Dori? Eles desviam muito, 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 sem né? dúvida. Olha, em Druva, ó, eu me lembro que uma vez, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, um rapaz, não lembro onde a gente estava, levantou, nossa, mas se acontecesse alguma coisa com a Terra, o que ia acontecer com a humanidade? E na hora veio Druva, todo mundo seria levado para Druva. Eu falei, cabe todo mundo? Não lembro, 10, 15 anos atrás quanto éramos, mas talvez 7 bilhões, né? Cabe todo mundo. Eu falei, mas também a fauna, flora, animais, todo mundo? Todo mundo. Eu fiquei assim, em choque. Eu falei, que bom, né? Então tá bom, ninguém fica para trás. Né? O importante é ninguém fica para trás. Aí, ao longo dos anos, eu vi outras pessoas darem outros nomes para outras naves, mas fazendo a mesma descrição de Druva. Aí eu falei, ela deve se apresentar com outros nomes também. Então, não tem problema nenhum. Ou pode ser, é que ela é muito grande, ela é maior que a Terra, Druva, gente. É maior que a Terra. Então, imagina botar toda a Terra lá dentro, né? Tudo que é vivo da criação dentro da nave. É um negócio extraordinário. É, Eu não sei, também eu nunca fiquei muito preocupada com isso, né? A gente liga um pouco para não ser tão displicente, mas não que isso tenha sido uma grande preocupação. Vamos ver, a gente pede, tá? A gente pede sim. vamos fazer uma live especial, né? Para que eles possam, né, dar uma clareza para a gente. Eu vou amar, né? O pessoal também, com certeza. Aproveitando, vamos fazer esse pedido que hoje é dia da lua cheia azul. Vamos pedir para que eles nos tragam as informações, que a gente faça uma live, que diz que hoje é dia de um bom pedido, a gente possa fazer uma live onde tem um esclarecimento real e uma diretriz muito bacana, que diga para a gente claramente como é o nosso, como deve ser o nosso comportamento, qual é a diretriz deles para a gente, né? O que Deus, Pai e Mãe gostaria de nós, a fonte. E se a gente vai cada vez mais para cima, vai ficar cada vez mais clara a resposta, certo? A gente poder ter clareza mesmo, como você falou, muita clareza. Sim. Olha o que a Tatiana falou. Já estou na faculdade da Dori. Eu também, viu? Todo mundo. Que Os cursos. bom, feliz. E deixa É eu ver bom aqui. partilhar, sabe? É muito bom. A Dirce, ela perguntou como podemos desenvolver a nossa vidência através de uma iniciação. Eu não sei como desenvolver exatamente. A gente costuma pedir que o técnico, com o elemental, preparem a abertura da terceira visão de quem realmente quer, mas isso nunca foi uma coisa muito trabalhada claramente por nós. Por quê? Porque a gente trabalha bastante chakras. Então, por exemplo, no sistema protecional, nós vamos fazer essa, não abertura de evidência, mas vamos fazer um acompanhamento de abertura de chakras, seja para cima, para baixo. Não exatamente todos os chakras, a menos que isso seja necessário nesse grupo, né? Mas a minha maior preocupação são os chakras chamados suprafísicos, que são de cima, e os terrestres de baixo e outros que estão atrás, que são muito pouco conhecidos dentro do sistema. O que acaba acontecendo? Desentope um monte de coisa quando você faz isso. Porque desentope, cria espaço, cria você, vai ficando mais largo, mais espaçoso. Então, desentope também a evidência, desentope uma abertura, desentope, todos os canais desentopem. Então, eu acredito que, assim, em vez de forçar de abrir uma visão,
várias percepções extraterrestres vão se abrir, inclusive a visão. Entendeu? Nunca fiz uma coisa assim programada só para visão, porque eu penso que nós somos tão maiores agora e a percepção, veja, eu não comecei tendo evidência, eu comecei com percepção extrasensorial, que já é considerado o sexto sentido. Percepção extrasensorial é assim, você capta, tem antena por tudo que é lado, e eu tinha mesmo. Era extremamente sensitiva, não tinha proteção, numa certa época pessoal, tinha proteção de Mãe Maria e Jesus, mas se fosse por mim, tinha dia que eu saía falando que nem uma matraca trica, era novinha, né? Começava a ler aura, nossa, ia embora, ficava lendo nome, datas das pessoas, até o dia que eu me dei conta que era assustador o que eu estava fazendo e parei, eu mesma me dei conta. Falei, meu Deus do céu, qualquer dia se eu cometer um erro, eu vou apanhar aqui, ou sabe, se revela o segredo de alguém no meio da rua, assim, fora do nada. Aí eu fiquei bem preocupada. Meu senso de responsabilidade me chamou e eu parei de fazer isso. Mas é um senso, né? É um sentido diferente, que está fora do 5. Mas vocês vão ver que, se fizer o sistema protecional, vocês vão ver que interessante. O desenvolvimento dele é muito legal, porque você passa a ter proteção, confiança, você alarga espaço. É uma coisa que nós estamos muito restritos, né? A gente vive uma vida, talvez a maioria, não vou dizer todo mundo, pode ser que tem muita gente que vive no campo, que vive no interior, que é mais light do que a gente. Mas, normalmente, quem mora em metrópole, né, o espaço é assim, energético. Não estou falando de espaço físico, não, é energético. Eu posso estar hoje em dia num lugar pequenininho que eu me sinto num espaço enorme, porque eu criei esse campo energético meu. Entendeu? Então faz uma diferença muito grande. Começa uma circulação de energia e seu staff divino trabalha melhor com você. Tem muitos benefícios, é muito legal. Fora que você ganha a proteção de 2 serafins, né, gente? Não é brincadeira. Bem diferente. É bem diferente mesmo. Então, quem desejar participar do curso do Sistema Protecional, o curso inicia sábado, tá bom? Aí entra no grupo do WhatsApp que eu vou passar as informações, os detalhes, né? E também estamos em andamento com o curso do Reiki, da Kwanahan, Dragona Nyorai, e também o curso do Caminho Sagrado do Coração, tá bom? Que é um curso maravilhoso de iniciação, é um presente mesmo, muito maravilhoso, né? Da fraternidade e da Doriana pra gente. Deixa eu ver se tem mais Presente de alguma. Jesus, né? Do mestre Serapis Bey, que passou para Jesus, de Jesus, que passou para todos os seus discípulos, até chegar na minha mestra. Então, eu tenho muita assim, gratidão, reconhecimento por ela, pelo Rubo, que foi o mestre dela, por Jesus, pelos seus discípulos que passaram até chegar no Rubo, e pelo próprio mestre Serapis Bey. Você vê uma iniciação egípcia, né? Se você pensar bem, é do Egito. Então, maravilhoso. Sou muito grata mesmo, de coração, gente. Muita gratidão. Deixa eu ver. A Rosa perguntou se Druva seria a nave Nova Jerusalém. Então, eu também fiquei pensando isso. Eu não sei ainda essa resposta. Eu vou perguntar para a comandante, porque eu não tenho essa informação. Como Druva é muito antiga, não sei se ela seria uma Nova Jerusalém. Pode ser que sim, né? Eu não tenho essa noção. Vou perguntar, tá bom? Depois eu trago a resposta. Então, acho que é só isso, Dori. Não tem mais pergunta? Tem Bom, algo mais para acrescentar? não, eu acho que a gente está num caminho muito feliz. Eu me sinto muito realizada, muito útil também, e quando a gente passa a ter mais utilidade pública, né? Contrariando lá o padre Fábio de Mello, que diz que, né, precisa tirar, põe no sol, tirando o sol. Não sei se você conhece essa história. Tipo assim, enquanto você tem uma utilidade pública, se você não tiver utilidade pública, você não vira ninguém.
eu acredito que todos nós temos muita utilidade pública ainda, muita. E nós podemos passar para frente, porque isso se torna também um modus vivendi, não é só uma profissão. O modus vivendi é o jeito que você é. Então, não consigo ser diferente. A Doriana que trabalha, a Doriana que é amiga, não é diferente da Doriana que vocês veem aqui. Né? Tem uma conduta que é bem próxima sempre de uma realidade. O que muda um pouco na hora da descontração, é mais descontraído mesmo, mas eu sinto que eu preciso sempre ficar meio atenta. E na hora do pega para capar, eu sou mais dura, porque tem coisas para a gente ir corrigindo, que eu sei que se eu não fizer, as pessoas não vão entender, e eu preciso fazer. Até porque eu aprendi, né? Então, meu dever é repassar. Então, é isso. Fico feliz de ser útil. Muito. Ai, eu agradeço muito, viu, por essa parceria, né? Nossa, eu aprendi muito desde que a Doriana entrou na minha vida, sabe? É igual a Tatiana falou, né? A faculdade da Dori. É muito maravilhoso, sabe? Tô amando os Que cursos, bom, as que bom. vivências. Fico muito feliz. Muito obrigada. É uma É um, honra. é um resgate de nós mesmos, sabe? Da nossa presença divina, né? Isso que a humanidade está precisando, né? Essa reconexão consigo mesmo. Sim, E conseguir se reconectar consigo mesmo, a gente vai parar com essa confusão da desinformação, né? De tudo isso que confunde tudo, né? Então é isso, espetacular. né? Então é isso. Verdade. Gratidão, Obrigada, viu, Dó? gente. Obrigada, Lê. Gratidão a todos vocês e até a próxima. Esperamos vocês Até lá no grupo. Sejam bem-vindos lá, tá bom? aí. Beijo. Tchau, querida. Tchau, gente. Boa noite.